O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, caríssimos no Senhor, muito bom dia a você que mais uma vez fielmente liga a sua televisão para celebrar conosco a Santa Eucaristia. Faz bem, este que é o momento mais importante do nosso dia. Estarmos todos juntos celebrando, reunidos, escutando a palavra, estando juntos na presença de Deus. Amados, nós estamos hoje exatamente a uma semana do Natal do Senhor. Esta grande festa a que nos preparamos neste tempo do Advento. Tempo de preparação do nosso coração, tempo de preparação da nossa vida, tempo de vigilância, de oração, tempo de confissão, para que possamos no Natal estarmos todos com o coração limpo, para que Jesus nos dê um novo alento, nos traga uma nova esperança. E é isso justamente que nós queremos. Como cantava o salmista, nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. E é isto que nós queremos neste Natal. Que o Senhor encha a nossa vida com a paz do nascimento, de um novo tempo, de uma nova caminhada, de uma nova esperança. Vocês vão de concordar comigo que no mundo existem muitas pessoas atormentadas. Pessoas que se preocupam demais, até com aquilo que não deveriam se preocupar. Pessoas que se preocupam demais com a vida do próprio semelhante, em vez de olharem para dentro do próprio coração. Por isso, neste Natal, nós queremos que Deus traga a paz àqueles corações atormentados. Queremos que Deus traga a esperança de uma vida nova para todos nós, a fim de que juntos nós possamos dar testemunho de que Jesus Cristo é a luz da nossa vida, é a luz da nossa história, é a luz da humanidade, é a luz do nosso próprio coração. E o nascimento de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é a realização da profecia do Antigo Testamento, como nós ouvimos na primeira leitura, através do profeta Jeremias, que nos fala no capítulo 23, eis que virão dias em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. É esse Deus que nós queremos acolher agora dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Esse Deus descendente de Davi, para que ele possa nascer, para que ele possa reinar, ser o único rei de todos nós. É este Deus, é Jesus Cristo. E assim como nos fala o Evangelho, ele será chamado Jesus, pois o nome Jesus Cristo manifesta a missão do Filho de Deus.
Yahvé é o nosso Salvador. Yahvé quer nos salvar de todos os nossos pecados. E é por isso que Ele vem no Natal, queridos irmãos e irmãs. E é aí que começa a nossa grandiosa caminhada de fé. Não haveria Páscoa se não houvesse o nascimento de Jesus. Tudo começa com o nosso nascimento. É ou não é? Se nós não tivéssemos nascido, não estaríamos aqui agora. Se eu não estivesse, se minha mãe, se meu pai não tivessem me dado a luz, eu não estaria aqui agora. Se Deus não tivesse pensado e me gerado, eu não estaria aqui agora. Toda a nossa história começa com o nascimento. Vejam só a importância da vida, a importância da defesa da vida. Tudo começa com o nascimento. E o nascimento de Jesus é o início de uma grandiosa obra de salvação. É a realização da economia salvífica. Aquilo que Deus planejou desde o livro do Gênesis. Desde o momento da queda, Deus não abandonou o seu povo. E num determinado momento da linha da história da salvação, Deus mandou o seu próprio Filho, como está escrito no prólogo do Evangelho de João. No princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava em Deus, e esse Verbo, ele desceu, o Logos. Ele habitou no meio de nós, ele se encarnou. E aí nós chegamos finalmente ao Evangelho de hoje. Não apenas se encarnou pelo sim de Maria, não apenas veio ao mundo pelo sim de Nossa Senhora, mas o texto de hoje, a perícope de hoje, nos coloca também diante da vocação de José, diante da paternidade deste homem, servo, fiel, humilde, obediente e prudente. E a história da salvação nos é narrada justamente desta forma, através da origem de Jesus. Ela ficou grávida, Maria, do Espírito Santo, e José descobriu isso. E José, como toda pessoa, ele disse: esse filho não é meu, esse filho é de outra pessoa. Vou abandonar Maria. E ele pensou em abandonar Nossa Senhora no silêncio do seu coração. Ele pensou em deixar tudo para trás. Ele pensou em ir embora. Mas enquanto José dormia, e muitos santos recebem esta iluminação de Deus durante o sono, enquanto dormem. Por isso nós temos aquela imagem de São José dormindo, tão bonita, não é? Por quê? Enquanto São José dormia, o Senhor se revela a ele. O Senhor, através do sonho, ele se manifesta na vida de José. Deus, na sua teofania, se manifesta na vida de José enquanto ele repousava e diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Este filho é o Filho de Deus. Este filho é filho do Espírito Santo do Senhor. Ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele é o nosso Salvador. Ele será o Salvador de toda a humanidade. Ele vai nos salvar de todos os nossos pecados. Tudo isso, segundo o texto, aconteceu para se cumprir mais uma profecia do Antigo Testamento. Na primeira leitura nós vimos a profecia de Jeremias no capítulo 23, que disse: virão dias em que farei nascer um descendente de Davi. O texto, ele é referente justamente ao nascimento de Jesus. O Evangelho, quando cita o Antigo Testamento, nos fala de uma profecia de Isaías, agora no capítulo 7, no versículo 14, que diz justamente isso: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. É a encarnação de Deus, é a presença de Deus no meio de todos nós. E tudo isso não apenas pelo sim de Maria, mas também pelo sim de São José. Contemplemos hoje, amados irmãos e irmãs, a vocação deste homem fiel, prudente, que entregou ao seu filho Jesus, ao seu filho adotivo, uma profissão, cuidados, que cuidou de Jesus, não apenas como filho de outra pessoa, como filho de Deus, mas que cuidou como seu próprio filho. E é interessante que a vocação de José é uma vocação diferente da vocação dos apóstolos. Muitos teólogos ousam dizer que é uma vocação até mesmo maior,
Porque José cuidou do menino enquanto criança. José educou. José protegeu Jesus de toda a perseguição. Enquanto os discípulos, durante a vida adulta de Cristo, gritavam e anunciavam o nome de Jesus publicamente, a vocação de José era diferente. Ela consistia em esconder o menino Jesus. E foi assim que aconteceu durante a fuga para o Egito. Herodes Antipas ficou sabendo que havia nascido um novo rei. Então mandou matar todas as crianças naquele tempo. E adiante deste contexto, irmãos e irmãs, que José, liderando ali a Sagrada Família, tomou Maria como sua esposa e o menino bem novinho, e tiveram que fugir para o Egito. No Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, o Egito era símbolo de opressão, símbolo de escravidão. Já no início do Novo Testamento, com a fuga de José e Maria e também do menino Jesus, o Egito se torna lugar de esconderijo, se torna lugar de esperar o tempo de Deus, se torna lugar de proteção na vida da Sagrada Família. Como é bom nós descansarmos na presença de Deus. Como é bom nós irmos dormir em oração. Eu não sei você, mas já aconteceu comigo. Quando eu deito em oração e peço muito uma resposta de Deus, normalmente eu acordo com o consolo do Senhor. O Senhor não nos abandona. O Senhor, amados, Ele escuta a nossa oração. Ele vem ao nosso encontro. Por isso, mesmo diante do seu cansaço, mesmo diante das tuas lágrimas, Deus sabe quantas e quantas vezes você foi deitar ali chorando, pedindo um auxílio de Deus, a força. Mas quantas e quantas vezes você se levantou com a resposta de Deus dentro do seu coração para aquele problema, para aquela tribulação. Deus se comunica conosco, Deus não nos abandona, e que hoje nós peçamos a Deus esta mesma honra, esta mesma santidade de José, que foi fiel a Deus, que abriu o seu coração à divina vontade do Pai, que abriu o seu coração à divina vontade de Deus. Ele que pensava em fugir, em deixar tudo, em abandonar tudo, ele recebeu a visita de Deus, e ali ele compreendeu qual era, não a sua vontade, mas qual era a divina vontade do Pai para a sua vida. E nós temos em São José este testemunho de um homem que fez valer a vontade divina na sua vida. De um homem que ensinou Jesus os valores da nossa sociedade, da vida, da sociedade judaica. Um homem que ensinou mais do que isso, mais do que uma profissão. Um homem que ensinou caráter a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, ao seu Filho adotivo. Por isso peçamos hoje que São José interceda por nós, ele que é patrono da igreja, que nos ensine cada vez mais, na alegria do nosso coração, na esperança do Natal, a entregarmos a Deus o nosso sim, para que seja feita não mais a nossa humana vontade, mas a divina vontade do Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.